Imagine acordar e perceber que a vida parece ter ficado mais pesada do que o normal, como se cada passo custasse um esforço dobrado, como se o simples ato de seguir em frente fosse um desafio que você não pediu para enfrentar. Talvez você conheça bem essa sensação, talvez ela esteja acontecendo exatamente agora. E no meio desse cansaço físico e emocional existe uma pergunta que ecoa no fundo da alma: até quando vou aguentar assim? É nesse momento que a palavra de Deus se torna não apenas um conforto, mas o sustento real. E hoje, vamos mergulhar em uma verdade poderosa revelada no Salmo 73, que nos mostra que mesmo quando tudo parece falhar, Deus continua sendo a força do nosso coração e a nossa porção para sempre. Mas antes de avançarmos, quero que você respire fundo e permita que cada palavra a seguir encontre espaço dentro de você, porque essa mensagem pode ser exatamente a resposta pela qual você tem orado há dias, semanas ou até anos. Talvez você esteja vivendo dias em que a fé parece frágil, em que o silêncio de Deus soa mais alto que qualquer promessa. E é nessas horas que começamos a olhar ao redor e pensar: por que os maus parecem prosperar enquanto eu, que tento fazer o certo, enfrento tantas batalhas? Foi exatamente isso que o salmista sentiu quando escreveu o Salmo 73. Ele confessa que seus pés quase tropeçaram, que sua fé quase cedeu ao ver a prosperidade dos arrogantes. E é aqui que encontramos um ponto de conexão profunda, porque nós também já olhamos para fora e pensamos que a vida é injusta, que os esforços não valem a pena, que talvez Deus não esteja vendo. Mas a virada dessa história começa quando ele decide entrar no santuário de Deus, quando ele para de olhar para o que está fora e começa a contemplar quem está acima. E nesse momento, tudo muda, porque o foco sai da comparação e entra na confiança. A grande chave do Salmo 73 é que o sustento verdadeiro não vem de circunstâncias favoráveis, vem de uma presença que não se abala. O salmista declara: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. E aqui existe um segredo espiritual que pode transformar completamente a forma como você lida com suas batalhas, porque quando reconhecemos que a nossa força não vem de nós, somos libertos do peso de tentar carregar tudo sozinhos. É como se Deus nos lembrasse: filho, você não precisa se manter de pé pela sua própria força, porque sou eu quem te sustenta. E essa verdade é poderosa demais para ser apenas ouvida, ela precisa ser experimentada. Eu não sei em que área da sua vida você está mais cansado. Talvez seja no seu trabalho, tentando manter as contas em dia. Talvez seja na sua família, tentando segurar as pontas e manter a paz. Talvez seja na sua saúde, enfrentando um diagnóstico que abalou seu chão. Ou talvez seja na sua vida espiritual, lutando contra um desânimo que você nem sabe explicar. Mas quero que você entenda algo agora. O mesmo Deus que segurou a mão de Davi, de Moisés, de Elias, é o mesmo Deus que hoje está segurando a sua. E ele não solta. O salmista diz: tu me seguras pela mão direita. E essa imagem é poderosa. Imagine-se como uma criança prestes a cair, mas que é firmemente amparada pelo pai. Não importa o quanto a criança escorregue ou perca o equilíbrio, a mão do pai está lá, firme, segura, constante. É assim que Deus está com você agora, mesmo quando você não sente, mesmo quando parece que está sozinho, Ele continua segurando sua mão. E mais do que isso, Ele te guia com o seu conselho e depois te receberá com honra. Isso significa que a história não termina no meio do caminho. Existe glória no final dessa estrada, existe propósito em cada lágrima e existe uma herança que ninguém pode tirar de você. Mas existe algo que precisamos reconhecer. Muitas vezes o que nos enfraquece não é apenas a luta, mas a comparação. Passamos tempo demais olhando para a vida dos outros, medindo a nossa fé pela aparente facilidade com que os ímpios vivem, e esquecemos que a verdadeira medida da vitória não está no que vemos agora, mas no que Deus prometeu para depois. E é por isso que entrar no santuário, que hoje significa entrar na presença de Deus, é tão fundamental. Porque é nesse lugar que a nossa perspectiva muda, que o peso diminui, que as forças se renovam e que a esperança deixa de ser um conceito distante para se tornar um combustível real. Talvez você me diga: mas eu já orei e não vi mudança, eu já busquei e não senti nada. E eu te respondo: a palavra não diz que você precisa sentir, ela diz que você precisa crer. E crer significa continuar mesmo quando parece que nada está acontecendo. Crer significa confiar que Deus está agindo nos bastidores, preparando o cenário, alinhando pessoas e oportunidades
e que no tempo certo Ele vai manifestar o milagre que já começou no invisível, porque a mão dele nunca deixou de te segurar. E se hoje você está sem forças, quero que ouça isso como se fosse o próprio Deus falando com você. Eu sou a tua força, eu sou a tua porção, eu sou o teu sustento. Isso não é poesia, isso é promessa, e promessa de Deus não volta atrás. Então, ainda que a sua carne esteja fraca, ainda que seu coração esteja ferido, você pode descansar no fato de que Ele não muda, Ele não falha e Ele não te abandona. O que você precisa agora não é de mais força humana, é de mais entrega, porque é na entrega que a força de Deus se manifesta. Pense comigo, e se o milagre que você tanto espera não estiver apenas no final da luta, mas no meio dela? E se a presença de Deus que te sustenta agora já for o maior milagre? Porque a verdade é que existem dores que só vão ser vencidas quando aprendemos a adorá-lo mesmo em meio à tempestade. Quando declaramos, Senhor, Tu és a minha força, mesmo quando não vejo saída, mesmo quando a dor não passa, mesmo quando tudo ao redor diz que acabou, eu escolho acreditar. E essa escolha é diária. Todos os dias você vai precisar decidir entre olhar para a dor ou olhar para a promessa, entre se apegar à fraqueza ou se agarrar à mão de Deus. E o Salmo 73 é um lembrete vivo de que vale a pena escolher confiar, porque no final, a glória de estar com Ele supera qualquer perda ou sofrimento momentâneo. Por isso, hoje eu quero que você feche os olhos por um instante e imagine essa cena. Você caminhando, quase tropeçando, sentindo o peso de tudo e, de repente, uma mão firme segura a sua. Não para te puxar apenas para um lugar seguro, mas para caminhar com você até o fim. Essa mão é a de Deus e Ele não solta. Se a sua oração nos últimos dias tem sido um grito silencioso pedindo socorro, saiba que ela não passou despercebida. O céu ouviu e a resposta já começou, porque a força que você precisa não virá de dentro de você, mas virá daquele que já venceu todas as batalhas. O Deus que sustentou o salmista no Salmo 73 é o mesmo que hoje está dizendo para você: eu te sustento, eu te guio e eu te receberei com honra. Não importa o quão cansado você esteja, não importa quantas vezes você tenha sentido que a fé ia falhar, existe um lugar onde a sua alma encontra descanso e a sua esperança é renovada. Esse lugar é a presença de Deus. E é lá que você vai descobrir que mesmo quando as forças acabam, Ele continua sendo a sua fortaleza e a sua porção para sempre. E é por isso que essa mensagem não é para te motivar momentaneamente, mas para te lembrar de uma verdade eterna. Deus é e sempre será a sua força, e nada pode mudar isso. Se essa palavra falou ao seu coração, escreva agora nos comentários uma frase ou palavra de fé que declare que você confia em Deus. Inscreva-se no canal Presença que Cura, deixe o seu like e assista ao vídeo sugerido no final, para que eu saiba que estamos juntos no mesmo propósito e que você está decidido a caminhar firme até o fim, confiando naquele que é a força do seu coração.